Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Multitude especial. Hoje estamos com a fera aqui, Jonathan Guerra, CEO da Banlec, entre outras empresas. A gente vai ficar por dentro aí da parte de tecnologia, de avanço, todo esse aparato por trás desse app e desse movimento aí de foto que ele criou aí no Brasil. Seja bem-vindo, Jonathan. Que isso, cara. É uma honra. Obrigado pelo convite. Tô aqui. O que precisar, eu tô aqui para contar o que vocês quiserem. Então, vamos embora. Vamos hoje falar um pouquinho para o pessoal. Nem todo mundo que acompanha, às vezes, conhece, mas você é o CEO da Banlec, que é uma empresa hoje que tem muita tecnologia. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você começou a tua história com... Você deve ter alguma história com foto, alguma coisa para chegar na Banlec, ou então tecnologia, das duas uma. Queria que você contasse um pouquinho de como começou o teu movimento aí no meio empreendedor e de ter empresa, até chegar esse momento aí da Banlec que a gente tá vendo o tamanho da empresa hoje, que aí a gente vai falar das outras novidades. Legal, cara. Eu não... Na minha infância, nem assim na minha fase adulta, eu não tenho uma proximidade muito grande com fotografia, só como cliente. Então, eu não sou fotógrafo, eu sou empreendedor e eu vivi a vida inteira como programador. Eu sempre desenvolvi softwares, aplicativo para celular, sistema, e eu comecei a desenvolver com 13 anos. Comecei muito jovem e comecei a trabalhar nessa idade também. Então, quando eu estava ali, meados de 17, 18 anos, eu fundei uma empresa que era um tocador de música, que foi muito bem, a gente saiu em vários jornais, era eu e mais 2 sócios, a gente era muito jovem, era ali 2008, sabe? Então, startup ainda era uma coisa meio desconhecida aqui no Brasil. A gente teve uma relevância, mas música de graça era algo que não dava muito dinheiro, né? Então, não deu muito certo. E eu segui toda a minha vida como programador, desenvolvendo o que a gente chama de MVP, que é o produto mínimo viável. Eu sou um programador que eu sou full stack. Então, eu faço a parte bonitinha, o design, o front-end, back-end, toda a parte de banco de dados, um sistema completo, isso full stack. E eu sempre desenvolvi isso para vários projetos, para vários clientes. E em determinado momento, eu sou carioca, né? Morei a vida inteira no Rio de Janeiro. Em determinado momento, eu fui trabalhar para um jornal como desenvolvedor em Jaraguá do Sul, conhece? Conheço, Sul. Isso, do lado de Joinville. Lá onde tem o time do famoso Falcão. É isso aí, o Jaraguá Futsal. Isso aí. Exatamente. Mas a gente patrocina o Joinville. Eu morava em Jaraguá, mas patrocina o Joinville, o Jack. Mas vamos lá. Fui morar lá em Jaraguá do Sul. Curti pra caramba, interior, cara, uma cidade super organizada, você já foi, sabe como é que é. Cidade mais segura do Brasil. Quem sai do caos aqui do Rio de Janeiro e vai pra uma cidade como essa, não tem como não se apaixonar. E aí eu resolvi me mudar pra lá, conheci minha esposa lá, e aí veio a oferta de um aplicativo que estava começando de nutrição, chamado WebDiet, que estava rolando isso aqui no Rio, e o Valentim, né? Eu acabei cruzando com o Valentim, consegui uma vaga lá para ajudar a tocar o projeto. Só que era aqui no Rio de Janeiro, tinha que se mudar para o Rio de Janeiro. E eu estava fugindo dessa cidade, mas ela me trouxe de volta. E aí eu vim para cá, estava trabalhando no WebDiet, trouxe a esposa e tal, até que apareceu um ex-coronel da aeronáutica, piloto de avião, chamado Sérgio Illa, e ele queria um orçamento para criar uma plataforma de foto, me procurando como freela, como desenvolvedor. E eu passei o orçamento para ele, ele falou, cara, ficou um pouquinho salgado e tal. Eu falei, cara, deixa eu entender, né? Porque eu sempre fui muito próximo dos meus clientes. Eu trabalhava para o WebDiet, mas eu tinha, sei lá, uns 16 clientes. Eu desenvolvia muita coisa. E eu falei, deixa eu entender, por que tu quer desenvolver um aplicativo para vender foto se eu tenho um dos melhores iPhones aqui no meu bolso, sabe? Por que a gente compraria foto? E aí o Sérgio explicou, ele falou, cara, ele foi tirar foto um dia na praia do filho dele surfando. E ele estava lá tirando várias fotos e várias outras crianças que estavam saindo do surf perguntaram, tio, para onde vai a foto? Como é que eu compro? E tudo mais. E ele falou, não estou vendendo, estou tirando foto do meu filho. E aí ele teve um estalo. Ele falou, cara, vou procurar para ver se existe isso. Ele encontrou, existia. Por isso que ele encontrou uma plataforma chamada Surf Mappers. Que é uma plataforma de venda de foto de surf.
Aí o Sérgio foi lá, tirou foto nessa plataforma. Ele não ficou muito contente com todo o sistema como funcionava na época e decidiu criar dele. E aí me chamou para desenvolver. E a princípio eu não ia ser sócio da empresa nem nada, mas a gente foi se conectando, se tornando amigos e acreditando muito. Era um equilíbrio muito bom. O Sérgio é um cara, pô, militar, super centrado e tudo mais. Eu era desenvolvedor louco, assim. Então a gente tinha um equilíbrio muito bom. Aí a gente se uniu como sócios e desenvolvemos a Banlec durante o ano de 2019. E eu lancei dia 2 de janeiro de 2020. Então a ideia não foi minha, apesar de hoje eu ser o CEO e que comanda a empresa, a ideia foi do Sérgio. Eu só estava na hora certa, no lugar certo. Mas hoje ele não se encontra mais, correto? O Sérgio, ele acabou, se encontra hoje, o Sérgio... Se encontra? Se encontra. Ele fundou junto comigo, foi o CEO durante um tempo. Em junho de 2021, o Sérgio saiu, se afastou. Tu acredita que ele me vendeu 70% da Banlec por R$1? 70%. 70% da Banlec, hoje, 70% da Banlec ele me vendeu por R$1. Na verdade, ele me doou. O Sérgio é uma pessoa incrível. Quando ele saiu, a gente não estava numa situação muito boa financeiramente, a empresa, e não tinha como eu comprar dele. E ele falou, não, cara, eu vou te doar. Ele me doou 70% da empresa por R$1. E eu toquei. Aí eu comecei a tocar ela, se juntou a Maria Eduarda, que hoje é minha vice-presidente, e a gente tocou a empresa até janeiro de 2023. Em janeiro de 2023, o Sérgio retorna. O Sérgio, eu sempre falava com ele, né? Imagina, eu era muito grato, porque ele me trouxe um propósito muito grande, me doou a empresa num momento de extrema dificuldade. E aí o Sérgio retorna e o Valentim, que era a empresa que eu trabalhava antes da Banlec, que era o Webdite, ele também vende o Webdite. E me liga e fala, mano, quero entrar para a Banlec também. E tal. Aí, em janeiro de 2023, o time se forma assim, 100%. O Sérgio volta a trabalhar com a gente. Hoje ele é CEO do Surf Mappers, a gente comprou esse concorrente. E o Sérgio que toca. E eu e Maria Eduarda e o Valentim no comando da Banlec. Mas tem muita história no meio do caminho. Eu resumi assim, só para explicar mais ou menos como o Sérgio fundou e voltou. Não, aí a gente vai destrinchar um pouquinho. Você estava falando, a gente estava falando aí, eu queria ter... noção um pouquinho como é que funciona a Banlec para o pessoal. Você contou um pouquinho aí, mas a gente estava falando lá nos bastidores, os locais que vocês estão presentes e um pouco da tecnologia de reconhecimento de face e tal, que eu acho que é interessante, nem todo mundo às vezes acaba se ligando. O pessoal usa, mas não sabe como funciona. Então eu queria que você falasse um pouquinho desses lugares, tipo Maracanã, no Carnaval... E outros lugares onde hoje a gente pode, caso vá, o pessoal tire foto e tenha como resgatar ou comprar. E também um pouco dessa tecnologia da face, que nem você me explicou. Legal, cara. O que é a Banlec, né? A Banlec é uma plataforma que conecta o cliente ao fotógrafo, o possível cliente ao fotógrafo. A gente trabalha principalmente com o que a gente chama de inversão de risco. A Banlec, ela não tem colaboradores fotógrafos. Nós se identificamos como uma plataforma, uma comunidade, um marketplace. Então, o fotógrafo se cadastra na plataforma, qualquer fotógrafo pode se cadastrar, a conta é gratuita, ele coloca as fotos para vender e o cliente interessado entra lá e compra a foto se ele gostar. E como o cliente encontra essa foto? Principalmente pelo reconhecimento facial. Ele tira uma selfie e encontra só as fotos que ele aparece. O Maracanã tem uma operação lá que acontece, que por trás eles usam nossa tecnologia. Então, o torcedor que vai nas partidas, vai ter vários fotógrafos lá, ele depois vai num QR Code num site e tira uma selfie e encontra todas as fotos dele. E aí ele compra se ele quiser. Quando a gente fala de inversão de risco, é que o fotógrafo inverteu o risco. Ele primeiro tirou as fotos e o cliente só compra se ele gostar. Então, mas como é que as pessoas sabem? Aí eu vou pelo meu caso. Você estava me falando, eu não sabia, por exemplo, que tem no Maracanã. Como é que as pessoas sabem disso? Então, uma operação que tem no Maracanã é divulgado. Por exemplo, se tirou uma foto sua, ele vai te entregar um cartãozinho de visita com QR Code. E também tem divulgação acontecendo ali nos locais. Mas só rola dele chegar e fazer abordagem ou ele pode ter tirado uma foto minha, não me dar o papelzinho e amanhã eu olhar aí e de repente eu ter foto lá? Falando de um evento como o Maracanã? Não, eu estou falando de lugares grandes, porque às vezes
que nem você está falando, ele não vai ter tempo de todo mundo ele dar um papelzinho, né? Às vezes ele tirou, estava num movimento bom, numa foto boa, tirou uma foto boa. Aí, pô, porque a gente tem muita gente aqui acompanhando e eu tô me personificando que sou uma pessoa mais desligada, principalmente com foto, não é muito a minha. Então, assim, a galera pode, de repente, ir no site que, de repente, pode encontrar. Não seria o trivial seria ter uma abordagem, correto? Exato, exato. Porque qual é o modelo de negócio? O fotógrafo tira uma foto sua. Ele deseja que tu encontre ela. Então, ele sempre quer tentar te mostrar que tirou uma foto sua. Então, por exemplo, mas pode acontecer se tu pega um evento como o Maracanã, como o Newton Santos. Carnaval. Como o nosso camarote no Carnaval. Não necessariamente o fotógrafo conseguiu abordar todo mundo. Então, ele poderia, sim, entrar ali e verificar a foto dele. Que nesses ambientes, ele já concordou em tirar foto. Então, o fotógrafo tira umas fotos mais à vontade. Aí ele vai tirando e vai colocando na plataforma. Na plataforma. E aí as pessoas entram. Hoje, na verdade, a Banlec ela faz a intermediação disso aí, correto? Exatamente. Esse é o gap onde está o ganho? Exato. A gente faz a intermediação. A gente facilita todo esse processo. A gente cuida de tudo para o fotógrafo e para o cliente. Então, o que antes o fotógrafo precisava subir num Google Drive, te mandar para escolher, tu escolher com a marca d'água, depois tu fazer o pagamento na conta dele, ele verificar o pagamento, te mandar a foto, tinha um puta trabalho manual, atender cliente e tal. A gente automatizou tudo. Eu falo que o fotógrafo hoje, ele faz o que ele gosta, que é fotografar. Ele fotografou, colocou na plataforma, a gente cuida de todo o resto. A gente faz todo o atendimento do cliente, final, 24 horas, 7 dias na semana. É a única empresa do segmento que faz isso, eu sou obcecado por atendimento. E a gente deixa o fotógrafo tendo tempo para ele fazer o que ele quiser. Todo o sistema financeiro e liberação de foto é tudo automatizado. Vamos supor que tu foi num evento, encontrou uma foto sua, tu adiciona no carrinho, faz o pagamento. No momento que tu paga, essa foto vem para você em alta qualidade e o dinheiro vai direto para o fotógrafo. E tá todo mundo ali. E o cliente fica com essa foto salva para sempre, para quando ele quiser baixar. Então a gente armazena tudo e deixa tudo facilitado ali. Vocês hoje têm um backup para isso, então? Com certeza. Hoje a gente tem a gente tem 1 ou 2 petabytes de fotografia. São 1,9 bilhões de fotos no nosso banco de dados. Números expressivos. São bastante números, é bastante foto. Pegando esse lado aí da foto, você sempre... Não, agora... Foto não. Vamos para tecnologia de face. Legal. A gente já falou um pouquinho dessa parte da foto, que o pessoal vai lá. Aí, como é que funciona essa parte da adaptação, onde eu abro as fotos que estão... Claro que tem toda uma parte de LGPD e tal, que nem você me mostrou, mas tem alguns casos que as pessoas têm um acesso mais facilitado de acordo com a face, não é isso? Exatamente. Então, tem vários níveis de privacidade ali. O álbum pode ser público, pode ser não listado, privado ou com senha, ou somente com reconhecimento facial. Então, a maioria das pessoas usam somente com reconhecimento facial. Então, se eu estou num evento, eu não vejo nenhuma foto, mas tiro uma selfie e eu vejo todas as fotos que tiraram minha ali. Escolho baixar, dependendo do evento, ou escolho comprar elas. De uma maneira muito simples. Essa tecnologia a gente chama de recognition. É o reconhecimento facial. Tem 99,99% de acertação. Ou seja, ele não erra. Ele só vai errar se tu for gêmeo exatamente idêntico. Então, a gente precisa ver mais ou menos entre 10% e 20% do teu rosto para conseguir identificar. Ou seja, se tiver quase de costas assim, mas estiver pegando um pedacinho do teu rosto, a gente vai conseguir te encontrar ali na foto. Essa tecnologia de vocês que... Essa é mesclado a uma tecnologia nossa com a AWS e com a Microsoft. A gente usa várias tecnologias integradas. Que são parceiros de vocês nessa parte. Exatamente, são parceiros. Eu queria que você pegasse um pouquinho essa parte empreendedora e falasse um pouquinho de como é empreender e ainda com uma startup, não é mais startup, mas começou como uma startup ligada à foto no Brasil. Como é que foi esse caminho aí de início? Cara, foi um desafio enorme. Primeiro porque empreender já é difícil por si só. Eu acabei entrando num nicho que eu não tinha conhecimento nenhum, só como cliente, como a gente tem normalmente de foto. Eu não tinha um conhecimento técnico de como funciona a fotografia, ISO, velocidade, abertura. Até hoje eu não entendo muito disso. Mas como empreendedor, eu já tinha uma certa experiência
E os desafios não foram muito diferentes de 90% de todos os nichos. É um mercado que veio pós-pandemia de um momento muito sofrido, porque a gente fundou a Banlec em janeiro de 2020. Em março de 2020 estourou a pandemia. Então, nossos primeiros 10 meses, de janeiro até outubro de 2020, foi praticamente zero aquisição de cliente, zero. Foi um momento de vale muito tenebroso. Porque imagina, tu larga tudo, eu larguei tudo que eu fazia, larguei todos meus clientes, todos os trabalhos que eu tinha para fazer a Banlec, para me dedicar 100% a isso, inclusive para ganhar bem menos do que eu ganhava antes. Então, eu estava muito dedicado nisso. E esses primeiros 10 meses, cara, a gente não vendeu nada, assim. Quase nenhum fotógrafo porque também usava. não tinha... Nesse início, você devia depender muito desse movimento do evento. Como deu essa fechada de quase um ano, acabou que você só tinha o que tinha entrado nesses 3 primeiros 4 meses, né? Exato, que não tinha sido muita coisa. Então, como empreendedor, a pandemia foi um aprendizado enorme, porque eu tinha acabado de lançar e a gente entrou num vale terrível, mas serviu para a gente entender melhor nosso cliente. Então, quando eu tinha desenvolvido em 2019 a primeira versão do aplicativo da Banlec, eu estava entregando coisas que eu achava que o fotógrafo necessitava, queria, mas na verdade ele não precisava disso. Eu tinha muitas inovações no aplicativo, desenvolvendo muita coisa, como eu sou o cara de tecnologia, eu queria ter um monte de features, são funções. Quando, na verdade, o fotógrafo já estava tendo problema de ser contratado, porque era pandemia, e ele não precisava de um monte de função de tecnologia. Ele precisava do básico muito bem feito. Eu enxerguei que a maioria dos meus concorrentes que existiam na época não estavam fazendo o básico bem feito. Então, pensei, cara, se eu fizer o básico bem feito aqui, eu já vou ser melhor do que todo mundo. E aí, eu aproveitei de março, que começou a pandemia, até outubro, eu redesenvolvi toda a Banlec novamente, com foco total em venda de foto. Antes a gente tinha também a questão de contratação de fotógrafo, que a gente tem hoje também. Mas a gente começou com esse foco. Em 3 meses eu percebi que ninguém estava contratando fotógrafo, muito menos quando um aplicativo tinha acabado de ser lançado. Na pandemia, pelo contrário, quem tinha contratado estava pedindo reembolso. Então eu mudei o foco, errei muito rápido para ir para a venda de foto. Falei, cara, os esportes vão continuar, vai ter flexibilização e a gente relança a Banlec em outubro de 2020. Aí de lá para cá a gente bate recorde mês a mês. Mas porque eu entendi naquele momento que o ouro estava no feedback do cliente. Não adiantava eu desenvolver algo que eu achava que o cliente queria, de um monte de inovação. A gente trouxe uma série de inovações, mas com muita coerência. Então, eu ouvi mais o meu cliente, o feedback dele, ele falando, cara, seria muito legal se tivesse um botãozinho aqui. Eu analisava e falava, cara, realmente esse botãozinho ia adiantar o dia a dia dele. Então, a gente começou a ouvir muito o nosso cliente e desenvolver baseado nisso. Hoje, 90% do que tem na Banlec foi feedback dos fotógrafos. Mas hoje você tem um grupo vamos dizer, de melhora, um grupo para ficar te dando esses feedbacks contínuos? Você trabalha isso constantemente? Com certeza, cara. A gente está em fases de fazer um novo lançamento agora de um novo painel para o fotógrafo e a gente já liberou para alguns fotógrafos. A gente tem o que a gente chama de Banlec Lab, que são uma série dos maiores fotógrafos do Brasil que utilizam a Banlec com muita frequência. A gente chama eles de hard users, que eles usam muito. Então, eles sempre têm acesso às novidades, tudo que a gente está lançando, e eles passam feedback para a gente o tempo todo. Então, é uma equipe que a gente tem bem próxima, assim, de usuários, clientes, que no final se tornam amigos. Hoje, entre direto e indireto, quantas pessoas devem estar ligadas à Banlec? De clientes, são 6,6 milhões por mês que entram para encontrar suas fotos e tudo mais. Hoje, a gente é o site 280 mais acessado do Brasil e 5 mil do mundo. Em fotógrafo, a gente tem um ecossistema de 130 mil fotógrafos em todas as empresas. Mas na Banlec, a gente tem pouco mais de 15 mil fotógrafos vendendo todo mês, constantemente. E pessoal da Banlec mesmo? Colaborador? Nós temos 62, eu não sei o número exato, para ser sincero. Não, mais ou menos. Mas são 60 colaboradores, dividido entre vários setores: gestão, comercial, marketing, vendas, atendimento e tecnologia, que é o nosso maior setor, né? Você falou, a gente estava conversando também, que com esse momento que você está pensando numa expansão diferenciada para a marca. Você acha que aqui no Brasil você já está meio consolidado? Você tem uma previsão de crescimento para esse ano? Como é que está isso?
Sim, a gente tem uma previsão de crescimento para esse ano de 100%, ou seja, dobrar de tamanho. A gente, ano passado, cresceu 300%, né? Triplicou de tamanho. Esse ano, a meta está mais tranquila, 100%. Mas a gente começou uma expansão internacional. A gente fez aquisições de empresas no Paraguai e em Portugal. Já iniciamos essa expansão. Mas o Brasil, eu ainda acho que a gente não chegou nem em 10% dos negócios que dá para a Banlec atingir aqui no Brasil. Então, o Brasil continua sendo o nosso principal foco e ainda acho que dá para expandir muito aqui. Apesar da gente ter uma capilaridade, a gente está em 5.300 cidades, mais ou menos, do Brasil. É quase todas as cidades do Brasil. Mas tem muita coisa ainda que dá para implementar a Banlec e que é um mar azul gigante, cristalino no Brasil, maior do que qualquer outro lugar, eu acredito, ainda. Mas está acontecendo a expansão internacional. Você falou que tinha 6 milhões de atendimentos por mês. É. Nesse 100%, seria 12 milhões que tu quer atender por mês, é isso? Não necessariamente... Ou é o 100% em termos de faturamento? O 100% em termos de faturamento. O resultado é dobrar a receita, né? Dobrar o ganho que o fotógrafo tem. Fazer o fotógrafo vender o dobro. Não necessariamente vai atingir o dobro de clientes. A ideia é sempre fazer um cliente comprar mais vezes. Esse é o caminho, é isso que a gente trabalha em tecnologia. Uma venda muito emocional, muito trabalhando no cognitivo do cliente para eles desejar aquilo, que no caso a fotografia ou a foto impressa. Hoje, qual seria, vamos dizer, o número de faturamento da Banlec? A gente está chegando perto dos 300 milhões no total de venda de foto. Isso é o fechamento do ano passado, correto? O que tem até hoje. O que tem até hoje. No ano passado foram 100 e poucos milhões. Juntando com o começo desse ano, estamos chegando em 300 milhões. Entendi. Esses 6 meses você deve... A projeção é mais uns 50% aí até o final. A gente vende... Dos últimos 6 meses, a gente vendeu, em média, 20 milhões por mês. Então, fica muito fácil fazer esse cálculo. A gente venderia 240 milhões esse ano. Tá bom, né? Eu espero que cresça. A gente sai crescendo. Então, se a média está em 20... tem que crescer. Eu quero terminar o ano um pouco melhor do que os 100% de crescimento. E pegando o outro lado... O que você acha que você precisa, assim, sem ser essa parte de foto, você já falou um pouquinho, mas o que você acha que seria um ponto-chave para você aumentar esse número de vendas? Na verdade, o nosso ponto-chave para ter mais resultado, o nosso lema é bora crescer juntos, porque a gente só cresce se o fotógrafo crescer. Eu sou o meio, eu sou a tecnologia, estou entregando melhores condições para eles trabalharem. Então, o meu desafio é encontrar o fotógrafo, fazer ele entender como a Banlec pode ajudar ele e como a gente pode ajudar ele a ter mais resultado. A gente capacitando ele, a gente abrindo a cabeça dele para novos mercados, tirando ele da zona de conforto, ele acaba tendo mais resultado. É aí que tá. Então, a gente trabalha numa comunidade muito forte com o fotógrafo. A gente está muito próximo dele, a gente patrocina basicamente todos os eventos de fotografia no Brasil. Esse ano a gente está fazendo mais de 40 workshops pelo Brasil, totalmente gratuito, levando fotógrafos incríveis, assim, principalmente esportivos, para estar próximo do fotógrafo, para fazer ele entender e acreditar que ele pode empreender através da Banlec e crescer. E quando ele cresce, a gente cresce também. Para acompanhar esses eventos, em qual local o pessoal que está acompanhando a gente consegue ver? No Instagram. É só buscar Banlec, Banlec App ou Banlec Fotógrafos. Só ir lá no Instagram, Banlec App, Banlec Fotógrafos, que dá para participar dos eventos. Esses workshops são todos gratuitos. Dá para participar, conhecer. Qualquer um, cara, eu falo isso com muito respeito aos fotógrafos, mas qualquer pessoa pode utilizar a Banlec. Ela tem que ter uma visão de fotografia. Mas qualquer fotógrafo, seja iniciante, seja um fotógrafo amador, seja um fotógrafo extremamente profissional, tem espaço para todo mundo na Banlec. A gente tem muitos casos de pessoas que a primeira vez que pegaram numa câmera foi para fazer um evento da Banlec e hoje vive através da fotografia. Eu duvido tu chutar, cara, quanto ganha no mês, em média, meus 5 mil maiores fotógrafos, assim. No mês. Ganham em média. 20 mil. Pô, chutou bem pra caramba. É 15 mil. Chutou bem pra caramba. Não, eu falei que vou chutar um pouquinho mais alto, porque se você perguntou, ele não ia ser muito para baixo, ele ia ser pro alto. Mas eu acho um bom salário. Exato. E a gente tem fotógrafo que consegue faturar mais de 100 mil reais por mês. Também acredito. 100 mil reais por mês e praticando inversão de risco.
Então, eu até brinco que, cara, muitos fotógrafos pensam, às vezes, cobrar um trabalho muito caro vai fazer com que ele tenha um faturamento maior. E aí os fotógrafos que trabalham com a Banlec não tem, a grande maioria, o valor médio da foto é R$20, R$22. Então não é um ticket alto. Só que esse cara que ganha mais de R$100 mil por mês, ele vende a foto em média por R$22. Então, na verdade, o segredo está na escala. 5 mil fotos. Exato, o segredo está na escala. Quanto mais fotos ele tira ali dentro das oportunidades, mais resultado ele tem. Uma outra coisa que a gente estava falando é que você vai voltar com uma coisa da foto que era de antigamente. A impressão. Que hoje a gente não... Assim, eu cheguei a pegar, mas a maior galera de hoje nem se liga nisso. Exato. Não chegou a pegar. Qual foi o motivo de você estar voltando e você vê isso aí como um movimento do mercado? Sem dúvida, é um movimento do mercado, sempre volta, né? A moda também, ela é sempre cíclica. Então, a gente tem aí... Eu sou um cara que eu sou muito do digital. Então, era um produto que eu não acreditava muito na foto impressa, para ser bem sincero. Mas a minha equipe, principalmente meu CTO, o Guilherme, falou, cara, eu acredito muito nisso, vamos implementar a foto impressa. E desde que a gente implementou em dezembro do ano passado. Foi um dos produtos que mais vendeu na história da Banlec, que mais engajou. E aí a gente tem, eu e você, a gente pegou a câmera analógica. Sim. Onde a gente, revelava o filme, esperava, ia lá na Fuji, na Kodak, esperava e revelava a foto. Essa geração de hoje, que tem 13, 14, 15 anos, eles não pegaram isso, eles estão desde a câmera digital. Então, o fato deles verem a foto impressa, pra gente, o que é uma coisa antiga, pra eles é uma novidade. Então, eles terem a foto deles... Se pegar um moleque de 14 anos, ele não sabe o que é a foto analógica. Ele nunca teve uma foto dele impressa assim, é muito raro. Porque deve ser isso. A gente está em 25... 13 para 15 já não tinha mais quase nada de impressão. Realmente. Eu tenho em casa baú de foto. Mas realmente não é o que a gente falou. A gente foi vivendo e outra coisa. Você está falando, hoje o cara vai lá, de repente ele vai tirar um papel tal, talvez não tinha na época. Tem toda a velocidade, tem todo um processo que, querendo ou não, a parte química e toda a outra que você trouxe para cá, ela é maior. Isso, e o lance da impressão foi uma pegada muito legal, porque a gente vende para o cliente final, né? Sim. Para o cliente do fotógrafo. Então, o fotógrafo ele fez o trabalho, a fotografia digital. O foco principal sempre foi vender a fotografia digital. Por que não, se o cliente quiser ela impressa, não vender? Então, para o fotógrafo é uma super vantagem. A gente é a única plataforma que tem isso. Ele escolhe... Lá, pede ela impressa e tu manda entregar em casa? Exatamente, para todos os fotógrafos no Brasil inteiro. Então, cada fotógrafo tem sua loja de revelação de foto. Então, o cliente vai lá, seleciona as fotos digitais, escolhe imprimir também. A Banlec cuida de todo o resto. A gente recebe o pedido, vai para uma máquina, da máquina vai para a esteira, vai para o caminhão e é distribuído no Brasil inteiro. Bem legal. E a foto impressa é algo que faz com que melhore o ticket do fotógrafo. Uma vez que ele só ia ganhar do digital, agora sem nenhum esforço extra, ele consegue fazer a revelação das fotos também. Pegando, você eu acho que também faz alguns parques, correto? Sim, a gente trabalha com alguns parques. Os parques funcionam a mesma coisa? Ou ele funciona igual... nos Estados Unidos tinha um pacote que você pagava, sei lá, $60. E o pessoal tirava a foto, no final você... poderia usar... Vocês têm algum tipo de serviço nesse sentido no parque? E como funciona a Banlec no parque? Então... em alguns parques, no caso. Exato. Tem de várias formas. Essa é uma. A Banlec, ela é gratuita para o fotógrafo, mas Sim. A gente tem um plano de assinatura ali também. Para o cliente final, né? Não, para o fotógrafo. Fotógrafo. Para o fotógrafo. Porque a Banlec é uma plataforma para vender foto. A nossa fonte de receita é a comissão. A gente tem uma comissão de 9% Sim. em cima das vendas. E aí, a assinatura é para o fotógrafo que quer colocar foto gratuita. Se ele quer botar a foto a R$0, entregar essa foto, ele pode, mas ele tem que ser assinante. Que aí, imagina, se ele bota a foto gratuita, eu não ganho comissão. Então, tem que ter um motivo para essas fotos estarem ali, tem que pagar isso. E aí, os parques, eles usam de duas maneiras. Uma, tem parque que vende o passaporte, mais a fotografia do dia inteiro. Então, como é que eles usam a Banlec? Eles são assinantes,
do plano e quando chega na hora lá do cliente se identificar, eles tiram uma foto do rosto do cliente, encontra todas as fotos, seleciona e envia essas fotos para o cliente, que ele já pagou ali na maquininha do cartão e tudo mais. Ou se o cliente não comprou na hora com ele, o cliente recebe um cartão de visita para depois ele comprar suas fotos online ali através do site. Então tem essa proposta aí. Exato. Dentro de parque, a gente tem o trem de Miguel Pereira, que é um passeio turístico também. A gente está no Cristo Redentor. No Cristo também tem essa... Eu nunca reparei, no Cristo também é esse funcionamento do exato, Cristo. Que a Banlec, a gente é um software que a gente tem a opção de white label. Traduzindo, é transparente. O cara consegue montar um site dele de fotografia com toda a tecnologia da Banlec, mas usando a logo dele. Vamos supor que a Multiplan tivesse aqui fotos.multiplan.com. Vai ser todo o sistema da Banlec por trás, mas está usando a marca da Multiplan. Então, a maioria dos clientes usam dessa maneira. Então, tem uma empresa que cuida ali do Corcovado e que a gente conseguiu se conectar a ela. Eles têm lá, não é uma operação muito grande, mas eles têm lá que eles tiram aquela foto posada com Cristo lá no fundo. Sim, sim. Então, tem uma loja ali. Eu não sei porque eu nunca fui no Cristo, cara. O Renan, meu head comercial, que meu foi lá. Deus do céu, aí, galera. Sou carioca e nunca fui. O pessoal do Cristo aí chama o Jonathan para ir lá, levar para um passeio, tirar uma foto na Banlec lá. Seria ótimo, seria ótimo. Eu nunca fui no Cristo, mas eu sei que tem uma lojinha de foto lá. Sim, eles tiram essas fotos, que antes eles vendiam só impressa ali. Então a gente, por que não, depois que o cara saiu daqui... Ele tem opção. Ter opção de comprar online. A gente quer, hoje em dia, cada vez mais facilidade. A gente quer otimizar o nosso tempo. Então, a gente ficar numa fila para escolher a foto, eu acho que... Pelo celular é muito mais simples. Tu entra no celular, encontra, tu ganha tempo. E é isso que a gente faz nos parques também. A gente pegou algumas operações de parque que era o modelo antigo. Que tu ia lá num brinquedo, depois entrava numa fila para comprar a tua foto. Pô, qual é a experiência que tu quer entregar para o usuário? Mais fila, o parque já tem fila. E no final tu quer dar mais uma fila para ele comprar a foto dele? Não, muito mais simples, ir acumulando todas as fotos. No final, tu entrega um cartão, QR Code, onde ele pode, durante uma fila de um brinquedo, já estar comprando a foto, ou quando ele chegar em casa, já do conforto de casa, já conseguir escolher essa fotografia. Você acha que isso mudou muito em relação ao faturamento? Cara, acelera. Quando a gente pega operações que já estão em andamento, acelera muito, né? Porque tu pega os sistemas de parque no Brasil, são muito organizados, muito seguros. Então, eles têm todos os processos muito alinhados. Então, quando tu pega entretenimento, principalmente se for infantil, é uma máquina de venda de foto. E teatro, essas coisas, vocês têm entrada ou pensam em entrar? Sim, então, a gente, necessariamente, a Banlec em si, a gente já fechou com festivais, com teatro, com música, mas a gente está em muitos eventos no Brasil através dos fotógrafos. Então, se a gente abrir o aplicativo e procurar teatro aqui, eu sei que a gente vai achar várias peças e festivais de teatro no Brasil inteiro, porque não necessariamente a Banlec entrou, mas o fotógrafo entrou e utilizou a Banlec. Entendi. Nem sempre a Banlec está diretamente com o evento, mas normalmente os fotógrafos estão lá fechados e aí a pessoa tem acesso a isso, correto? Exato, exato. E a gente empodera o fotógrafo e educa ele pode usar nossa marca. Tem fotógrafo que tem a própria marca, sabe? Pode ser fulano fotografia, mas às vezes ele tem uma marca voltada para casamento e ele tá fazendo esse tipo de trabalho, ele não quer misturar as coisas. Aí ele usa Banlec, ele fala banlec.com.br o nome dele. Quando ele vai abordar alguém, ele fala, faço parte de uma plataforma que é uma das maiores da América Latina, é a Banlec, aí ele vai uniformizado com a camisa da Mormai, todo arrumadinho, isso abre portas para ele negociar. Então tem fotógrafos que escolhem usar a própria marca e tem fotógrafos que usam a Banlec para ter esse canal de acesso também, para tentar romper algumas barreiras. Hoje, se você tivesse que ver, dar uma olhada assim, qual das áreas você acha que casamento é uma área boa para foto? Casamento é uma área boa para foto, cara. Então, entre casamento e criança, qual que ganha? Criança. No caso da Banlec, criança. Por causa dos pais e tudo. Por causa dos pais e tudo mais. Quando a gente fala de atividades, não só esportivas, mas, por exemplo, um balé, um teatro, uma apresentação de escola, uma festa, o pai, ele é babão, né? Eu tenho 2 filhas. E, mano, tiver foto da minha filha,
eu compro. Então é exatamente isso. Aqui no shopping, se tiver um parquinho e um dia tiver um fotógrafo tirando, os pais vão lá comprar, principalmente se for o primeiro filho. Entendi. Então tem um pouco esse lance do emocional. Você acha que a foto ela tá bem ligada com essa parte do emocional Sem e dúvida. da família, assim, isso agrega muito Claro. na hora da venda. Sem dúvida. Eu falo que os fotógrafos que trabalham na Banlec, que a Banlec, ela não vende foto. Se tu for pensar bem, ela vende um gatilho de memória. Ela vende aquele momento. Porque o cara que está comprando a foto ali do filho dele na festinha da escola, dançando lá no arraiá, ele não está preocupado com a fotografia. Ele está preocupado com aquele momento do filho dele. Ele quer lembrar que o filho dele fez aquela apresentação. E ele, em vez dele ficar com o celular assistindo, é muito mais fácil ele assistir de verdade e ter um fotógrafo profissional tirando as fotos. Ele vive o momento e depois recorda dele. Então eu falo que a gente vende um pedaço de lembrança, né? É um gatilho de memória. Tu olha a fotografia, tu lembra daquele momento. Então é muito além da fotografia. Tu perguntou das áreas. Hoje, na Banlec, 60% das nossas vendas vem do esporte. E os outros 40% de todos os outros nichos. Mas uma curiosidade, as áreas onde os fotógrafos mais atuam e têm mais resultados é treino de corrida no dia a dia. Imagina, tu tá correndo... Tipo na lagoa ali. Tipo na lagoa. Os fotógrafos vão lá, tiram foto, a galera que corre quer mostrar que tá correndo, sabe? Fotografia sobre autoestima também, sobre desenvolvimento. Beach tênis, é um esporte que está muito em ascensão. Pádel também está super em ascensão. O CrossFit. Tem muito campeonato, essas coisas. Também, muitos campeonatos. Imagina, as pessoas que estão praticando exercícios nesse nível, desde que eu falei, são pessoas que estão preocupadas com a saúde, mas também estão preocupadas com o visual. Então, quem está treinando quer mostrar que está treinando. Então, quer ter foto. E no ticket médio da foto a R$20, pô, eu que vou treinar todo dia, eu posso comprar. Isso é um padrão de valor? Não, quem define o valor é o fotógrafo. Ah, tá. A gente não precifica nada. O fotógrafo pode botar a foto ou R$0... Ou R$1 milhão. Ou R$1 milhão. Ele que precifica o trabalho dele. Mas a média é R$22. E tem uma outra curiosidade minha. Tem muito fotógrafo que bota valores altos? Cara... Ou então fotógrafos famosos que talvez tenham fotos que sejam mais arte. Tem. E tem um valor agregado alto? Tem sim. A gente tem fotógrafos que já venderam foto ali a mais de R$10 mil uma única foto. Que a gente chama de foto exclusiva. A Banlec, ela não nasceu com esse objetivo, mas como a gente tem um sistema, vem fotógrafos artistas, criam galerias privadas, colocam a foto ali e manda... Para as pessoas que gostam mais de arte. Exato. E aí, esses fotógrafos, normalmente, eles vendem a foto de forma exclusiva. Eu já comprei uma foto assim. Então, é uma foto que só uma pessoa tem, realmente uma obra de arte ali, assinada pelo autor, e tu compra o direito dela. Então, tu compra o direito dela e ela não é vendida para mais ninguém. Tu tem uma foto exclusiva ali. E tem os fine art, mas tem fotógrafo que já vendeu a foto a mais de R$10 mil. Mas tem fotógrafo, por exemplo, que a gente bota a unidade da foto num ticket que a gente considera elevado, falando de inversão de risco, que eu já vi aqui no Rio de Janeiro, na Hípica, vendendo a foto a R$150 a unidade. É um ticket bom para uma unidade de foto. Mas imagina, o cara estava na época num cavalo acima de 10 milhões de reais. Então ele pagar R$150 numa foto não tá absurdo. Absurdo. Até porque o cara teve que se credenciar para estar ali, faz um puto investimento. Essas lentes e essas câmeras de esporte é um preço de um carro zero no Brasil, sabe? É um material muito caro, onde os fotógrafos fazem um investimento muito grande. Por isso a gente busca muito a valorização da fotografia no Brasil. Uma outra coisa seria... o que você diria que é hoje o propósito da empresa da Banlec? Qual é o propósito da Banlec hoje? O propósito da Banlec é ajudar o fotógrafo a ter mais resultado, é fomentar o mercado da fotografia. A gente reafirma esse propósito quando a gente fundou a Banlec, eu e o Sérgio me buscou e ele não tinha um objetivo financeiro com a empresa. Portanto, que ele me doou 70%. Sim.
Então, ele não tinha um objetivo financeiro. Ele queria muito, realmente, ajudar o mercado. Ele testou as outras plataformas, achou que não era aquilo que o mercado merecia. Ele quis trazer taxas melhores. Antes, a média de taxa nesse mercado era acima de 25%. Depois da Banlec, a gente baixou a média para 10%. Porque a gente entregou muita qualidade para o fotógrafo, obrigando todo mundo a melhorar isso também. E a gente assinou 15 anos de Banlec, de empresa, e o grupo, sem dividendo. Então, a gente não tem lucro. A gente não pode ter. Então, a gente tem 15 anos reinvestindo todo o dinheiro da Banlec. Então, o propósito dela é aumentar cada vez mais a valorização do fotógrafo e do mercado da fotografia. Então, passou 5 anos. Então, tem mais 10 anos que todo o dinheiro da Banlec tem que ser reinvestido em projetos que têm a ver com fotografia. Mas a gente também patrocina muitos projetos sociais. Eu fiquei sabendo que o Felipe Adão esteve aqui. Tem o Instituto Adão, do Felipe Adão, que é de futevôlei, ali em Copacabana ou Ipanema, que a gente patrocina também. A gente patrocina também o Instituto Hipólito, do Diego Hipólito. Também esteve aqui. Parceiraço nosso também. Então, a gente apoia muitos projetos, assim, com esses valores. Então, por isso que a gente patrocina a maioria dos eventos de fotografia do Brasil. A gente patrocina alguns times de futebol, futevôlei. Pode citar os nomes aí para o pessoal ficar a gente patrocinou o Bangu. A gente patrocinou o Bangu durante um tempo. A gente patrocina o Joinville, o Jack. A gente patrocina o Vasco, do Alec Gol, no futevôlei. A gente patrocina o Botafogo, do Felipe Adão, no futevôlei também. A gente patrocina algumas maratonas. A gente patrocinou o nosso camarote no Carnaval, da Carol Sampaio. Entramos como patrocinador, fizemos a cobertura fotográfica. Já vem uma parceria de 2 anos. A gente trabalha muito com branding. A gente patrocina também, já é a segunda vez que a gente tem inserção na Porsche Cup. A gente patrocina o carro do Paulo Musi, que está correndo na Porsche Cup. Que é o médico. Que é o médico. Médico esportivo. Carcaça, fortão, né? Pessoa incrível. A gente patrocina, ele está participando da Porsche Cup, a gente patrocina o carro dele, que é uma nova experiência. A gente trabalha muito branding, porque, cara, imagina, é uma empresa de fotografia. E eu fui lá no nosso camarote, no Carnaval. Ou a Porsche Cup pode ser como exemplo. Eu olhava, assim, todos os patrocinadores, quando eu vou nesses eventos grandes, eu falo, mano, não tem uma empresa de fotografia ali. Não tem ninguém do mercado ali. E fica muito na minha cabeça uma noia de que, cara, a fotografia vai ser cada vez mais valorizada quando as pessoas entenderem que tem empresas que conseguem estar nesses lugares como todas as outras. Então, eu faço um branding quando a gente patrocina o nosso camarote ou um carro na Porsche Cup, para mostrar para as outras marcas, para os outros mercados, que a fotografia tem força de estar junto com grandes marcas. Eu lembro que foi muito emocionante para mim, quando a gente patrocinou a primeira vez o nosso camarote no Carnaval, que eu olhei todos os patrocinadores, e tinha Banlec lá, a gente era o único que não valia bilhões, sabe? Estavam todas as marcas ali, eu olhei todas as marcas tinham valuation acima de bilhão, e a gente era a única ali, eu falei, ainda, calma, por enquanto. E isso eu vejo como uma missão nossa de, mostrar para todos os mercados, sabe? O quanto a fotografia tem força enquanto ela está inserida. Posso te desafiar, também te citar um mercado que não precisa de foto, que não precisa de fotografia para nada. Porque tudo que eu penso, eu vejo aqui essa água. Eu tenho certeza que se eu entrar no site deles, vai ter uma porrada de foto desse produto. Não, foto para tirar vai. Talvez não tenha no... Eu pensei aqui rápido, por exemplo, abastecer o carro. Tu não vai precisar de foto. Mas no processo... Tudo bem. Para abastecer o carro, tu não vai precisar de foto. Gasolina. A gasolina. Beleza, mas o posto, se tu entrar no site dele, tem foto. Não, mas aí se eu entrar no site, qualquer site, mas o posto ele funcionava sem site, eu não teria foto. Ele é até uma coisa, mas o geral, você sempre vai precisar porque você precisa de imagem. Precisa de imagem, como diz o outro, imagem é tudo. Exatamente. Tipo, aqui o estúdio, se tem um lugar para eu ver como é que é o estúdio, com certeza tem um monte de foto lá. É nesse sentido que eu quero dizer. Se tu cria um produto, uma caneca, a maneira de tu mostrar vai ser foto. Sim, sim. Se tu vai viajar e procurar um hotel, a primeira coisa que tu vai buscar é foto. Sim. Depois tu vai para vídeo, react, essas coisas. Porque até foi uma coisa que virou um padrão. Eu concordo com você. Eu acho que o que você explicou do brand é porque nem todas as marcas, que é uma coisa que a gente bate aqui às vezes, tem esse foco de querer investir no brand, porque principalmente aí a gente vai entrar um pouquinho nessa parte de patrocínio, as pessoas querem botar o patrocínio hoje e ele ser voltado automaticamente.
E quando você entra nesse nível que você está entrando, que são as empresas grandes, ela fica no inconsciente. É igual tu pegar uma raquete. Vou pegar um esporte que nem todo mundo repara, mas pega uma raquete. Por exemplo, a raquete, não sei se você conhece tênis, a raquete ela tem a parte pintada ou não. Por que ela tem a parte pintada? Por quê? Porque você vai lembrar da head de tanto tempo. Só que ela foi feita para o quê? Ela ser atemporal. Daqui um pouco tu vai falar, caralho, eu conheço essa marca de algum lugar. Que nem você está falando. Você olha ali e você fala assim, caraca, tem Rolex, tem Mercedes, tem essas marcas grandes que elas estão em todos os eventos para o quê? Para ficar ali na mente. Osmose. E você chegar uma hora, tu fala assim, caralho, é ela aqui. Se eu tiver que escolher entre ela e outra, pô, vou escolher ela que ela é gigante. E as marcas, principalmente brasileiras, e que não são essas super empresas, que nem se falou, o cara que está de frente, ele foca em outra coisa. Ele quer um patrocínio onde ele vai voltar o dinheiro. Só que às vezes ele bota lá, que eu botei 50 mil. Ele vai voltar os 50, 60. Agora, esse outro cara que nem você está falando, que vai botar numa Porsche Cup, vai botar em alguma coisa, ele está botando lá para ter uma volta de 1 milhão. Ele bota 1 milhão, bota alguma coisa, mas ele está o quê? É uma coisa atemporal. É 10 anos, é igual você está falando, é um propósito daquela marca em ser reconhecida pelo que está. É igual você pegar assim, Coca, sinônimo de refrigerante. Eu acredito que hoje, então, dos seus propósitos é transformar a Banlec no sinônimo de foto no Brasil. Exatamente, exatamente. E isso é uma coisa que muito empreendedor, como tu falou, no Brasil, não enxerga, porque a gente tem uma cultura muito imediatista. Então, tu quer ter resultado muito rápido. Então, tu pensa, vou investir 50 mil aqui num projeto, e a maioria, 90%, vai falar, tá, e quanto me volta? Putz, eu investi 50, vai voltar 50, eu zerei. Eu investi 50, vai voltar 100? Putz, eu vou. E o branding não é isso. Ele é algo a longo prazo. Ele é algo, como tu falou, ele é muito minucioso, porque por osmose. Quanto mais tu vê aquela marca, vai. Então, quando a gente patrocina eventos como a Porsche Cup, como o nosso camarote, por exemplo, a gente não está pensando quanto aquele evento vai retornar para a gente de valor, mas a gente está pensando em quantas portas eles vão abrir, que isso acontece muito, os ambientes certos, e também a marca estando bem posicionada perto de parceiros que têm essa posição de branding. E isso é a longo prazo. Então, a gente quer realmente que um dia tu veja a câmerazinha da Banlec, lembra, é Banlec. Sei que a Banlec está aqui. Só que isso é um trabalho muito contínuo. A gente tem 5 anos. Então, acho que ainda tem um trabalho longo para fazer. Então, eu já tenho, como eu e a minha equipe, que é o Valentim e a Maria Eduarda, que me ajudam principalmente na gestão, a gente pensa muito a longo prazo. Imagina, a gente só vai ter a possibilidade de dividendos daqui 10 anos. Já passou 5. Então, a gente pensou 15 anos à frente. Então, o branding é isso, ele é muito a longo prazo. Então, a gente está trabalhando o branding de hoje, que a gente vai colher ele daqui 10 ou 15 anos, com constância e resiliência, óbvio. Aí vem uma pergunta, existe alguma vontade de vender? Cara, hoje não. Hoje, nesse momento, não. Mas o empreendedor, ele sempre pensa que o negócio pode ser vendido. Mas a gente já teve proposta de compra e a gente negou, porque eu já participei de um exit quando eu era mais jovem. Vendi uma empresa. O meu sócio Valentim também vendeu a empresa dele também. A WebDiet. O WebDiet. Então, a gente tem um sentimento de que a gente poderia ter feito mais. Pelo menos eu vou falar por mim, mas tu fica pensando, claro que eu quero vender. Tu cria um projeto, em algum momento tu vai sair. Tu não vai ficar nele para sempre porque tu vai querer usufruir do que ele te proporcionou. E tem pessoas melhores que vocês que podem evoluir ele mais. Só que a Banlec, ela é um projeto com um propósito tão legal que a gente ainda acredita que os próximos 10 anos tem que ser ainda uma coisa entre a gente para expandir nessa velocidade. Porque, como é um projeto que gera muito resultado, se entrasse muitos investidores externos ou se a gente vendesse, eles iam apertar a margem para ter mais resultado, Sim. que é o que o negócio faz naturalmente. Então, como hoje a gente tem esse propósito muito alinhado de fazer o fotógrafo ter resultado, a gente, às vezes, joga para perder. Como o branding, parece que está perdendo. Tu fala, putz, eu quero aprovar um orçamento aqui de 300 mil reais para patrocinar um evento. Tá, e quanto esse evento vai trazer de volta? É nada, é só branding. Fica difícil tu convencer as pessoas disso, principalmente no Brasil. Então, a gente trabalha muito nisso assim, sabe? Putz, a gente não quer vender porque a gente acredita que se a gente vendesse hoje seria precoce.
E como eu, Valentim e a Duda, é um projeto que tem 5 anos só. A gente está muito enganjado nisso. Se a gente vendesse, além do dinheiro, que é muito importante, não sou filantropo não, preciso, além do dinheiro, o que a gente faria? Óbvio que a gente ia investir em outros projetos, mas hoje a gente está muito emocionalmente envolvido com a Banlec. Acho que seria muito difícil conseguirem uma proposta para tirarem a gente, mas eu não acho que seria impossível, não. Você ficou falando e eu fiquei pensando aqui. Na verdade, vocês já definiram uma data de venda, né? Depois dos 15 anos? Sim, porque se você for pensar no crescimento e for pensar nisso, você está sempre reinvestindo, pensando no brand e tal. Só que a partir daquele momento... Hoje, se alguém fizer uma oferta, ela é o que você falou, você vai entrar num fluxo de crescimento contínuo. Você está, assim, pedalando numa velocidade cada dia maior. Porque eu fico pensando assim, ou vocês hoje devem ter um salário, mas não um dividendo, correto? Exatamente, tem um salário. Valeu. Só que vamos imaginar, você está lá, cresce, você botou aí 100%, não é, esse ano? É 100% esse ano, dobrar de Se tamanho. tu crescer 150, vai ter Só que chega uma hora que você começa a crescer tanto que o dinheiro começa... Tomara que esse momento Não, chegue. não. Acontece, porque você... O teu mercado, ele ainda... Que nem você falou, se você pensar que tem 210 milhões de pessoas, você atinge 6 milhões. Pô, querendo ou não, você não faz nem 3, 5% do que está hoje. Então, assim, teu mercado ainda está muito... E a gente sabe que o Brasil, querendo ou não, ele tem uma certa tecnologia no topo, no médio mais ou menos, e do médio para baixo, muito pouco em algumas coisas. Verdade. Então, você nem chegou na crosta ali. Se você botar isso num cálculo de projeção e tal, esses 10 anos é como se fosse assim, ó, eu vou abdicar de tirar essa grana extra para acelerar meu crescimento, que quando bater nesse tempo, com certeza vai chegar num número que seja plausível para venda. E você já vai ter alcançado o público que você acha maturável para aquele momento. Até porque normalmente se vende para quê? Para o cara que inventou ganhar dinheiro e para a empresa que compra ter crescimento. Porque se eu já vender lá no talo, é só para substituir alguém, correto? Correto, exatamente. Eu acredito que vai muito além dos 10 anos, mas pensando dessa maneira faz sentido. E eu já falo isso, cara. Então, assim, eu segui os últimos 5 anos numa constância muito grande com a Banlec. Eu tô abdicando de tudo por causa desse projeto. Tô pagando muito preço. Então, eu tô viajando muito. Eu tenho uma filha de 6 meses que eu não tô vendo. Tô sacrificando tempo com a minha família. Tô viajando de semana a semana. Eu fico basicamente 10 meses do ano viajando. 2 meses em casa. Então, eu consigo fazer isso nos próximos 10 anos ainda. Então, por isso tem uma data. Daqui 10 anos, eu acho que talvez eu, como CEO... não vou ter a energia que a Banlec precisa para manter esse crescimento acelerado. Então, eu estou, às vezes, palestrando em 2 extremidades do Brasil com 1 dia de diferença. Estava em São Paulo, palestrei, no dia seguinte estava palestrando em Natal. Isso requer muita energia. Tu tá viajando o tempo todo, administrando todos os negócios, a expansão internacional. Eu tenho essa energia, eu amo o que eu estou fazendo. Mas tu abre mão de muita coisa também. Sim. E eu sou um cara que... Eu nasci numa comunidade aqui no Rio. Eu nasci, não sei se tu conhece, eu nasci em Tomás Coelho, Juramento. Perto. Conheço o Juramento, Então, não Tomás Coelho. Tomás Coelho Ou Coelho Neto. Conheço Coelho Neto. O Tomás Coelho é um pouco antes de Coelho Neto. Tudo perto ali. É perto de Vicente Carvalho Isso e aí, tal. conheço. Eu nasci numa comunidade. Eu tive um sócio lá. Nasci nessa comunidade ali. Então, tudo que eu já conquistei, mesmo com a programação antes da Banlec, é muito mais do que eu podia imaginar na história da minha vida. Eu morava dentro da comunidade mesmo. Então, eu fico pensando que a ideia é que daqui 10 anos eu possa, usufruir um pouco das coisas que a gente consegue conquistar com esse tempo e colocar outra pessoa melhor do que eu. O meu sonho, quando eu sair de CEO da Banlec, seria ter um fotógrafo como CEO. Exato. Mas que entendesse todo esse propósito e alinhasse. E sendo vendido ou não, a maioria dos negócios criam-se pensando nessa venda, mas nem todos acontece. A gente tem vários exemplos de empresas familiares que abriram capital e continuam ainda no controle. Não, teve gente que voltou atrás também. Voltou atrás, vendeu e voltou atrás monte. Comprou, recomprou.
Comprou de novo, recomprou. Exato. Já vi curso de inglês, já vi marca Isso de aí, roupa. isso aí. Já vi um monte de coisa acontecendo recentemente. É o que você falou, é um ciclo. Aproveitando isso, qual o maior desafio cultural para crescer no mercado brasileiro, você acha? Cara, cultural, eu acho que é o jeitinho brasileiro. Eu acho que a galera quer fazer muito as coisas por baixo do pano. Isso é ruim. Eu não gosto. Como a gente criou a Banlec para expandir e o objetivo é se tornar um unicórnio, a gente faz tudo certinho. E a burocracia do Brasil atrapalha um pouco, sabe? Em muitas coisas. Essa parte fiscal e de contabilidade consome muito da gente. Eu não entendo muito disso. A gente tem especialistas lá. Mas toda vez que eu vou falar disso, eu vejo que, nossa, podia ser tudo tão mais simples. Eu acho que o maior desafio para empreender no Brasil, definitivamente, é a burocracia, assim. Porque vender no Brasil, cara, tem muitas empresas que fazem serviços muito ruins e tão grandes hoje no mercado. Então, se o empreendedor ele escolher um nicho e fizer o básico muito bem feito, cara, ele vai crescer, mas ele vai precisar de resiliência, porque vai ser difícil. Acho que o maior desafio, para mim, seria a burocracia, de fato. Mas você acha que esse jeitinho ele não acaba saindo por causa de tanta burocracia que se cria e, às vezes, o pequeno ou o cara que está crescendo ele não consegue ir por aquilo ali? Não, exatamente isso. Exatamente. Eu acho que esse desafio e esse por baixo do pano é justamente para burlar a burocracia, não porque talvez ele não queira fazer, porque é difícil, é uma coisa que liga a outra e tal. Então, vários empreendedores, eles simplesmente não têm o conhecimento. E aí faz da forma que acha melhor, que acha mais rápido. E o meu conselho é, cara, faz assim no começo. Vai da forma que tu entende. Até organizar. Primeiro tu cresce, depois tu organiza. A Banlec sempre foi assim. A gente cresce muito. Então é muito difícil tu ter um crescimento de 300% no ano, mantendo tudo muito organizado. Porque tu cresceu demais. Então desorganiza. Aí depois que tu cresce no caos, assim. E aí cresceu, beleza, vai ter a virada de ano, agora tu organiza. Fala, mano, vamos ter que organizar a casa aqui. Mas a ideia é bagunçar tudo de novo. No começo tu falou que a gente não é uma startup, mas a gente se identifica como uma. Porque startup tem questão de valores ali, né? Não, eu falei de startup porque você já está não é que não seja startup como mentalidade. Pelo que eu estou vendo, porque você está num movimento de crescimento contínuo. Mas eu disse em questão de você já ter uma maturidade de crescimento. Porque você tem 5 anos, mas você já cresceu razoavelmente para startup. Nos Estados Unidos seria considerado startup, porque as empresas são robustas e tal, startup. Aqui no nosso, o cara, quando já tem um movimento tal, o pessoal às vezes não considera. Por isso que eu acabei falando. A gente se considera muito startup, principalmente por causa da mentalidade. Porque o que traz a gente aqui, o que ajudou a Banlec a crescer muito rápido, é agilidade. E é startup que tem agilidade. Se tu pegar o exemplo do banco, sei lá, o Nubank se tornou uma das maiores e ele só entregou o básico ali. O que todos os bancos já tinham, ele só entregou o básico para tu fazer no app. Então, a agilidade do Nubank de entregar... A simplicidade. Assim, a simplicidade. A agilidade, simplicidade e uma coisa que você falou aí, o Nubank, o que ele tem? Ele teve a falta da burocracia em muita coisa. Então, isso, como a gente está muito... No Brasil, é como se fosse assim, para mim chegar daqui aquele microfone que está ali, a gente tem 10 portas, se tu arrumar um segundo microfone que tem 5, tu desce por de 5. E eu acho que no mercado de banco e de outras áreas aí que funcionaram muito, que deve ser o seu caso, tech, app e a parte de tecnologia, o que acontece? O pessoal olhou e falou assim, cara, eu tenho como cortar caminho. Quanto mais eu cortar caminho, já chega, o brasileiro está tão azucrinado com tudo que, eu vou tirar uma carteira, eu vou fazer isso, eu vou pagar o estacionamento, eu vou, sei lá, qualquer coisa, que nem você está falando da nossa cultura de ter, eu tenho que ver se o cara vai fazer ou não. Que o brasileiro falou assim, irmão, isso aqui é simples, eu consigo resolver e paga, então vamos embora. Exato, que se define a agilidade. Então, e a startup é um pouco disso. A startup, normalmente, ela é mais ágil do que aquela empresa grande, que já está cheia de processo. Pesada. E tudo mais. Que aí tu tem que ter o gerente do gerente do gerente. Tu fecha uma coisa, vai para o setor, que vai para outro setor. E a mentalidade de startup, não. É ser ágil, criar setores independentes. Isso o Nubank fez de uma maneira magnífica, assim. Como tu falou,
ele tirou a burocracia, facilitou, e a ideia é sempre essa. Por isso que a gente se identifica como startup. A gente quer ser ágil para tudo. Qual foi a maior sacada de produto que vocês tiveram na Banlec, você acha? Cara, acho que a maior sacada de produto foi o reconhecimento facial, para buscar foto, nesse sentido. Isso, antes de vocês botarem isso não era utilizado por ninguém? Já tinha algumas empresas que Eu utilizavam... digo assim, de cliente, né? Porque parte de defesa já tinha, mas... já tinha plataforma que usava, mas não amplamente. Que era uma coisa, sempre foi uma coisa muito cara. Então, reconhecimento facial é hoje o maior custo da Banlec. É o que a gente paga com essa tecnologia, de tudo. Maior custo cobre todos os colaboradores, cobre todo o servidor. Inteligência artificial é o que a gente mais paga. Então, tem um custo muito alto. Tinha algumas empresas que já utilizavam, mas não nessa amplitude. Na escala. E quando a gente pegou e colocou de maneira escalável, foi uma grande virada de chave. Hoje isso facilita muito. O que você está vendo hoje no mercado que pouca gente está prestando atenção, você acha aí? Como se fosse antecipar a próxima virada aí, sem ser a foto impressa, que eu acho que ela pode ser uma virada sua aí. Eu acho que não é bem uma grande virada, mas uma coisa que eu enxergo que é a evolução, seja na Banlec, com fotógrafo, ou com cliente, ou com qualquer outro empreendedor e nicho, é realmente criar uma comunidade e tu ir além de uma prestação de serviço comum. Tu tá próximo do cara. Ser a mais amada. Porque eu fico pensando que eu sou uma empresa de tecnologia, meus concorrentes são empresas de tecnologia. Tecnologia é uma corrida que todo mundo no final alcança. Porque hoje a gente tem inteligência artificial desenvolvendo. Então, a briga ela nunca é por tecnologia. Ela é por tu ser o melhor para o teu cliente. Ele enxergar o quanto tu entrega para ele de benefício. Então, a gente tem um propósito que é ser obcecado pelo cliente. Eu quero facilitar a vida do meu cliente. Eu sou obcecado por ele. Então, quanto mais eu entregar facilidade para ele, mais ele vai utilizar a Banlec. Então, o que eu enxergo assim de futuro, que a gente continua martelando e eu consigo enxergar a longo prazo, é cada vez mais agradar o cliente, mesmo que indiretamente, que ele acaba sempre voltando. Legal. Como CEO, o que você precisou aprender assim, vivendo na marra, na porrada do dia a dia? Cara, eu tive que aprender muita coisa, porque apesar dos meus melhores esforços e do que eu sempre imaginei para a minha vida, a Banlec se desenvolveu muito rápido, se transformou muito rápido. Eu já tinha tido experiência em liderança, mas não numa empresa do tamanho da Banlec, o que ela se tornou hoje. E como a Banlec cresceu muito rápido, eu, como CEO, tive que crescer junto com ela, porque se eu não crescesse, eu não ia conseguir levar ela para onde a gente queria. Esse foi um desafio gigantesco. Então, eu tive que aprender coisas que, para mim, eram inimagináveis, que é a gestão de pessoas, gestão de liderança, gestão de crise, saber lidar com as adversidades de uma maneira... de um controle emocional muito grande. E isso foi um desafio enorme. Foi crescer a maneira que a Banlec crescia. Como ela crescia muito rápido, eu tive que acompanhar. Isso gerou muita dor, principalmente do tempo. Mas foi um desafio incrível, assim. Eu tô aprendendo cada dia mais e eu adoro, cara. Eu fico o tempo todo obcecado em estar aprendendo mais para conseguir corresponder o que os nossos colaboradores e os clientes esperam de mim, né? Como líder dessa startup. Se você pudesse voltar 5 anos atrás, o que você diria para o Jonathan daquela época lá? Cara, tenha resiliência. Acredita. Porque eu tenho até tatuado e a gente coloca resiliência em todos os uniformes da Banlec. Porque quando eu larguei tudo para fazer a Banlec e eu tive ali no primeiro ano 10 meses sem realizar basicamente venda nenhuma, foi a resiliência que me segurou. Foi desistir de desistir. Sabe? Eu sabia que... Essa é boa. Desistir de desistir. Falei, cara, já desisti de tanta coisa. Então vamos e se desistir de desistir, sabe? Manter o pé aqui até o final. O que vai acontecer? Então, o que eu pudesse falar, voltar e falar, mano, continua, tá ligado? Que vai dar certo, mas tem que continuar. Então, resiliência foi a chave, assim, porque os primeiros 10 meses foram tenebrosos. Quando eu larguei tudo para fazer isso, e pulei de um prédio... E quando chega o primeiro mês, tudo bem, tu não achou que ia criar uma empresa no primeiro mês, ela ia dar certo.
Nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto. Quando chega o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, e tu não conseguiu convencer ninguém a usar, tu começa a repensar, dá vontade de desistir. Mas é onde que a maioria das pessoas desistem. Então, como a gente já sabia disso, a gente falou, cara, vamos continuar. A gente só tem que entender por que as pessoas não estão usando. Ouvir o fotógrafo implementar. E foi no mês de outubro que eu relancei. Em novembro, a gente acertou. Em novembro, dá um pulo no gráfico assim, como sendo o mês que a gente começou a vender de fato. No lado pessoal, como que você lida com a pressão dessas coisas todas, do cargo e de estar nesse movimento, de ter várias pessoas que dependem de você? Como é que funciona? Cara, tem a pressão, não vou falar que não tem, mas é suave, assim. Hoje, tem muitas pessoas que me ajudam na gestão, para eu ter tempo para estar, por exemplo, aqui. Mas a gente leva com muita leveza. Eu não sinto ainda um burnout ou algo desse tipo. Eu estou bem longe disso. Eu tenho um suporte ali de back-office muito grande que me ajuda a cuidar de bastante questões. Para chegar em mim, o que realmente é necessário... Ter sua participação. Ter minha participação. Então, a gente tem setores extremamente independentes. Às vezes, eu entro numa reunião e tem 3 novas pessoas ali que eu tenho que me apresentar para elas me conhecerem. Então, a gente criou uma independência muito grande. Eu estou lidando bem, cara, com toda essa perspectiva e pressão da galera. Eu gosto. Como eu estou me divertindo muito nisso, me coloca para conhecer muitos lugares no Brasil, me coloca em papos como esse... em jogo de futebol pra caramba, que eu adoro, sou botafoguense. Então, eu tô numa fase muito divertida. Quando chega alguma coisa ruim, alguma coisa de uma pressão muito grande, o meu time me blinda muito e só chega em mim para tomar decisão. E eu não viver o estresse da situação. Então, a gente até tem uma questão que a gente fala, cara, notícia ruim... Quando a gente tem que dar uma notícia ruim pro time, por exemplo, alguma coisa. Não sou nem eu que dou. Vai o meu sócio, o Valentim, ou a Duda, para eles darem a notícia ruim. E eu sou o cara que trago notícia boa. Você é o policial bom, eles são policial ruim. Exato, eu trago notícia boa. Porque a gente quer deixar o CEO blindado para fazer o serviço que tem que fazer. O que o CEO faz? Vai para a rua e traz as negociações. Eu não fico administrando... As coisas micros ali. A galera cuida muito. Isso eu tenho que agradecer demais a Maria Eduarda, que é uma jovem de 26 anos, fisioterapeuta que administra essa empresa assim, de forma magnífica. E o Valentim, que vendeu o WebDite, veio pra gente, se arriscou pra caramba também. E eles recebem muita coisa. Então tem muito... Se eu fosse pensar em quem recebe mais pressão assim, de gestão, são eles. Principalmente a Maria Eduarda. Você tem alguma rotina meio estranha que te ajuda a performar? Cara, eu tenho várias. A gente quer saber. Eu acordo muito cedo. Então, eu durmo muito cedo. Às vezes, eu vou dormir 18 horas, 19 horas. Sério? Sério. E como eu viajo muito, eu gosto muito de rotina. Que como tu viaja, tu perde um pouco. Então, quando eu tô em casa, eu gosto muito de rotina. Hoje, a nossa sede é uma mansão em Petrópolis. São 12 suítes. A gente tem motorista com carro blindado para buscar o fotógrafo. A gente recebe os fotógrafos lá. É um local para os colaboradores. Eu moro lá. Alguns colaboradores moram lá. E a gente tem um escritório lá. Eu tô aqui, tem uma galera trampando lá hoje. Big Brother. Tipo um Big Brother. E realmente é tudo camerado lá. São 6.000 metros quadrados. Tem campo de futebol, piscina e tudo mais. Então, quando a gente montou esse escritório, a ideia era, putz, a gente vai ter uma pressão muito grande aqui de crescimento. Então, vamos fazer algo que seja muito confortável para os colaboradores e que a gente possa receber o fotógrafo também. Então, é um casão que tem vinho, cerveja, comida, tem uma chefe de cozinha, café da manhã, almoço, lanche, janta, tudo lá gratuito para o fotógrafo, para os nossos colaboradores, e eu moro lá também. Então, é uma parada assim, uma energia muito de startup. Se tu vê nossa reunião geral com todos os colaboradores, a maioria tá de bermuda e chinelo. E eu tô lá de bermuda e chinelo também. A gente senta na sala da casa, não faz uma coisa muito formal, que traz essa sensação de estar pesado. Claro que a gente... Cobra muito, e quando a gente tem que ir para um ambiente mais formal, a gente vai. A gente, vamos para um escritório mais formal e tudo mais, a gente vai. Mas a gente cobra muito, mas a gente paga bem. Eu me orgulho muito de, cara, verificar isso. Então, a gente paga 2 ou 3 vezes a mais do que o valor médio de mercado em cada função. Porque toda vez que eu vou contratar, eu sempre pergunto pro cara, mano, me fala um valor que quando eu te ligar 3 horas da manhã de sábado,
Tu vai olhar, acordar, em vez de tu pensar, Não vou filho da atender. puta, não vou atender. Eu vou atender porque é um negócio que eu quero muito. E aí, cara, com colaborador é uma troca. Eu tô pedindo para ele se alinhar ao sonho aqui. E o que ele precisa agora? Pô, resultado financeiro. Então a gente dá resultado financeiro pro colaborador. A gente não tem dividendo, mas a gente tem bônus, principalmente para os colaboradores. Então, quando a gente bate as metas, os colaboradores ganham bônus. Só os sócios que não. Mas os colaboradores ganham bônus. E... Sócios sempre são penalizados. Exatamente. Que é o momento, né? É o momento. Os colaboradores que estão se sacrificando pelo nosso bem-estar no futuro. Então, é a hora da gente se sacrificar por eles também. E a gente tem uma equipe... Eu sempre falo que a gente é rústico. É uma equipe, cara, muito centrada, assim, no mesmo propósito, só que, ao mesmo tempo, a média de idade, eu acho que é 25 anos. Então, é uma equipe muito jovem, onde a galera é muito alinhada com o que tem que fazer. Então, a energia lá é muito legal. Um dia, tá convidado a ir lá conhecer a casa, passa um final de semana lá com a família e tal. É realmente um local onde a gente recebe os parceiros e os fotógrafos. Como é que funciona lá essa convivência na casa dessa galera toda? E assim, o pessoal ir, como é que funciona isso? A gente, por exemplo, agora, enquanto a gente está aqui, tem uns 10 colaboradores lá, uns 5 estão dormindo na casa, estão ficando lá, e tem um casal de fotógrafo hospedado lá. Então, como tem muitos quartos, tem 2 bangalôs externos, onde a gente hospeda os fotógrafos. Os fotógrafos que... É um benefício que a gente dá para eles. Pô, vem conhecer nossa sede, vem sentar aqui na sala e almoçar com o nosso CEO, assistir um Netflix, jogar um videogame, que a gente sempre quis essa proximidade. Então, eles podem ir no nosso atendimento, quem é cliente, agenda lá ou uma visitação ou uma estadia, como se fosse uma pousada mesmo. E aí os fotógrafos veem ali a loucura que é no dia a dia de perto. Você Você falou que tem essa rotina, a rotina estranha, só falou do sono 6 horas. Quis explicar, é verdade. Como eu moro na casa da Banlec, a gente fica o tempo todo falando disso. Claro que eu tenho um espaço e tudo mais, mas como a Maria Eduarda é minha esposa, que é a vice-presidente, a gente fala de trabalho 24 horas por dia. Eu gosto de acordar muito cedo, então eu gosto de acordar 4 horas da manhã. Eu tô evitando... Eu não fumo mais cigarro, mas eu fumo de vez em quando um cigarrinho eletrônico, sabe? Então, a minha rotina é acordar muito cedo e ir para a área da piscina ali, fumar um cigarro e ver o que está acontecendo no dia. E eu tomo café da manhã sempre com todo o time na mesa lá, todos os dias, de 8h30 às 9h30. O almoço é sempre de 12h às 1h. Eu sou muito metódico quanto ao almoço, como eu morava no Sul. Por mim, eu almoçaria 11h30, sabe? Porque eu quero jantar às 18h para ir dormir. Agora, acho que a rotina mais estranha é acordar muito cedo. Não, eu achei que o negócio mais estranho é esse negócio da casa. Que realmente não é um padrão normal, né? Eu moro junto com vários colaboradores que estão lá e vários clientes que estão sempre passando. Essa é uma rotina diferente. E ainda tem um monte de cachorro, tem 5 cachorros lá. Pô, tá bom. Mas é bem legal. Uma outra coisa, o que você lê, assiste, consome hoje em dia que te deixa com a mente afiada para sempre estar querendo evoluir, para sempre estar querendo melhorar a Banlec ou buscar outras áreas que você tem aí? Claro. Cara, eu como tenho TDAH, não sou um cara muito fácil de aprender algumas coisas. Eu não leio muito, não consigo ler livro e tudo mais, não tenho essa capacidade, não consigo me concentrar, mas eu assisto muito podcast. Então, a maioria, se eu for falar hoje, nos últimos 2 anos, onde eu mais consumi e absorvi conteúdo e estratégia foi através de corte de podcast. Posso falar isso sem sombra de dúvidas. E, claro, o network me proporciona conhecer muita gente que, pessoalmente, me ajuda muito. Eu sempre me considero um cara de muita sorte, assim, pelo networking e das pessoas que estão próximas, que estão sempre me ensinando muita coisa. Legal, isso sempre é legal. Pensando um pouquinho, não nos 10 anos, mas nos 5 anos, você acha que se a gente gravar o podcast em 5 anos, onde vai estar a Banlec em 5 anos e onde você vai estar? Cara, eu acho que eu vou estar como CEO da Banlec,
Com certeza. E acredito muito que daqui 5 anos a gente já vai ter uma expansão global significativa. Entregando isso que a gente entrega. E, além disso, uma expansão em tecnologia além do que a gente tem hoje. A gente fala de um crescimento muito grande da inteligência artificial, dos robôs, dos humanoides. Então, a gente acredita que a fotografia vai para esse nível também. Imagina só, hoje eu sou um fotógrafo, vou fotografar uma maratona. Eu levo a minha câmera e fico ali. Eu posso, no futuro, levar minha câmera e ficar ali, levar mais 4 câmeras, amarrar no poste e essa câmera tirar as fotos do ângulo ideal e já subir direto para a plataforma. Então, o fotógrafo ele vai ter ele, mais alguns robôs trabalhando para ele. Só que de uma forma realmente inteligente. E, principalmente, evoluindo na questão de produtos. A gente hoje vende a foto 10x15, estamos expandindo para 15x21, quadro e outros produtos. Então, eu acho que vai ser isso. Uma coisa que a gente não falou muito foi essa plataforma que você comprou, que foi essa SurfMap. A gente fez 2 grandes aquisições. No decorrer do tempo, a primeira aquisição de relevância a gente fez em abril de 2024. A gente comprou a Epix, que era uma empresa que fazia um trabalho concorrente numa certa área de venda de foto, mas era uma empresa especialista em criação de site para fotógrafos e seleção e entrega de foto, que era uma coisa que a Banlec não fazia, mas ela também tinha venda de foto. Então, em algum cenário, a gente era concorrente. Então, a gente fez uma aquisição, foi uma aquisição robusta para o nosso tamanho na época. A gente pagou 9,5 milhões de reais para ter essa empresa e foi uma decisão maravilhosa, porque através dessa empresa que veio o meu CTO. Ele era CTO da Epix e que se tornou CTO da Banlec, que é o cara de tecnologia, que é o Guilherme Melo, que está fazendo um trabalho incrível de desenvolvimento em tecnologia nessa área do mercado fotográfico. Mas hoje vocês absorveram a marca ou vocês ainda trabalham as duas marcas? Não, a gente trabalha as 2 marcas e os 2 produtos. A gente absorveu a equipe. Antes tinha a Banlec e a Epix, 2 equipes. Então, no momento que a Banlec compra, a gente faz um choque cultural muito grande. Esse desafio foi enorme, onde a gente tinha uma empresa totalmente presencial, onde os fotógrafos trabalhavam no escritório, tudo certinho, e aí vem uma empresa onde a galera é home office, usa chinelo, não vai para o escritório, trabalha numa casa de uma maneira bem informal, mas foi um período de adaptação e a gente transformou numa equipe só. E a gente entendeu a Banlec como produto mãe de todos aqui, a Epix e o SurfMappers, que foi uma aquisição que a gente fez esse ano também, que é um concorrente, como produtos do grupo Banlec, né? Mas a Banlec, ela sempre está ali no centro de tudo, como entregar soluções, mas são produtos diferentes. Como é que... Você já explicou um pouquinho da Epix e um pouquinho da SurfMap. Como é que seria? O SurfMappers é uma comunidade que une o surfista ao fotógrafo. É a mesma essência da Banlec. Foi a primeira plataforma que o Sérgio conheceu quando ele estava no momento de pesquisa de criação da Banlec. Ele faz exatamente isso, só que num nicho só, que é surf, que é o surf. Então, a gente fez essa aquisição para fincar a bandeira maior no surf, onde o SurfMap já é muito conhecido, já tem uma introdução muito grande entre os surfistas no Brasil. Então, e também para trazer o Sérgio, que o Sérgio é surfista, se inspirou nessa empresa e tudo mais. Então, ele vem para a administração do SurfMappers. Então, de todas as empresas, eu sou CEO da Banlec e da Epix, mas do SurfMappers é o Sérgio, que é o CEO. Pegando esse lado, você já está formando um grupo. Existe uma vontade de entrar em outras áreas além disso que vocês estão agora? Existe um planejamento? Existe algo nesse tipo, um estudo? Cara, existem alguns estudos, mas hoje na nossa tese de desenvolvimento da empresa, a gente quer tudo voltado que tem um envolvimento com fotógrafo, com fotografia. Então, tudo que a gente pensa, todos os negócios, a primeira tese cara, tem um benefício para o mercado fotográfico? Putz, esse aqui não tem, então a gente não quer acelerar ele agora. Por exemplo, quando eu comprei a Epix, eles tinham uma outra empresa de criação de site para outros mercados, que estava rodando já na Europa, América Latina e Brasil. A gente comprou essa empresa, se chama Ulisite, porque quando eu comprei o pacote inteiro. Ela não ela é para o cliente final, não é para o fotógrafo. Ela existe, está com os clientes, está crescendo, mas não é acelerada, porque toda a nossa tese é acelerar o mercado da fotografia. Mas a gente pensa em ter outros setores. Mas como Banlec ainda, a gente acredita muito que o mercado da fotografia precisa de bastante atenção. Qual foi o maior não que virou o maior sim da sua história até hoje?
Cara, o maior não que virou... Virou sim. Eu posso dizer que foi o maior não, literalmente, que se tornou sim, literalmente. A gente tem algumas questões. Quando eu fui fundar a Banlec, para fazer ela, eu estava trabalhando no Webdite, lembra? Lembro. E o CEO era o Valentim. E o Webdite estava voando, irmão. Tava indo bem pra caramba. Ainda tá indo. Se tornou um dos maiores aplicativos de nutrição do mundo. E quando eu tava criando a Banlec, eu ia pedir para sair, eu chego pro Valentim e falo, cara, se tu quiser entrar, entra como investidor aqui, mas eu tô saindo e tal. E aí eu dei uma puta sorte, mano, que não acontece com todo mundo. No dia que eu pedi para sair do Webdite, o Valentim falou, mano, mas como assim? Tu vai sair? Porra, eu aumento teu salário, sei lá. Eu falei, cara, mas é que eu acredito muito nesse projeto da Banlec. E ele falou a mesma coisa. Ele, como assim tu vai vender foto, mano? Eu tenho um iPhone aqui, cara. Tu vai fazer besteira e tal. Eu falei, cara, eu acredito demais. Imagina a foto tua mergulhando. Eu quero foto andando de skate, surfando. Eu quero foto da minha filha na apresentação de teatro. Só que ele tava voando em outro cenário. E aí ele fez algo por mim que foi muito foda, assim. Eu tinha que diminuir muito meu salário para entrar para a Banlec. E é muito difícil tu dar muito espaço para trás, assim, sabe? Ainda mais que na época eu tava morando no Rio, e o Rio é caro pra caramba. E aí o Valentim falou, cara, eu não vou investir no teu negócio, mas não acredito muito, posso falar isso. Ele falou, não acredito muito, na época ele não conseguia enxergar, mas eu quero te ajudar. Aí o Valentim pegou um guardanapo e falou, mano, quanto é que tu paga de pensão aqui? Quanto é que tu paga de aluguel? Quanto é que é a faculdade da tua esposa? E ele anotou assim, fez um cálculo e falou, cara, vamos fazer o seguinte, tu pode ir embora, vai. Se fosse para outro emprego, eu te fazia uma oferta e te mantinha aqui. Mas como tu tá indo tocar o teu projeto, e eu sou teu amigo, quero que a Banlec exploda, mas se por acaso a Banlec der errado, eu quero que tu volte a trabalhar comigo. E para isso eu vou ficar te pagando mínimo. Esse valor mensal. Uma garantia mínima. Uma garantia. Eu falei, Valentim, mas eu não vou fazer nada. Ele, cara, tu não precisa trabalhar, tu não precisa fazer nada. Só atende o telefone se um dia eu ligar aqui desesperado. Nunca ligaram. E aí ele me deu uma mesada, vamos classificar assim, para eu ir para a Banlec. O que me ajudou muito a arriscar muito na Banlec. Ou seja, empreendedorismo é sobre se arriscar. Mas não estou falando de tu pular um prédio sem paraquedas. Então, no final, quando eu pulei do prédio, eu tinha um paraquedas, que era o Valentim, que estava me dando a mesada. E se tudo desse errado na Banlec... eu voltava pro Webdite. Só que o que aconteceu é que a Banlec cresceu, o Valentim saiu do Webdite e veio trabalhar com a gente. No final, o não dele se tornou um sim. Mas teve um outro ponto. Quando eu estava em 2020, 2021, o cenário, eu tinha um investidor e, naturalmente, o cenário de startup sempre tem aquela obsessão por ter mais investimento. Sim. Sabe? Eu tenho que captar mais dinheiro. E todo mundo... Para crescer ou para queimar, vamos dizer. Exatamente. E todo mundo tem sempre um número e tem sempre uma meta que uma hora chega em 1 milhão. Então, a Banlec teve 250 mil reais investido de um anjo, que depois a gente comprou todas as ações dele, mas tudo bem. E aí, no meio do caminho, existia muito uma pressão para conseguir o próximo aporte. Então, eu fiquei 7 meses viajando entre Rio e São Paulo, conversando com dezenas, talvez centenas de investidores, porque como eu falo pra caramba, eu já fui em evento fazer mais de 30 pitches num evento só. Então, pitch de 1 ou 2 minutos. E eu fui em vários investidores pedindo esse famoso 1 milhão. E todos falaram não. Tipo, 100%. E depois eu desencanei e falei, cara, a gente não precisa desse 1 milhão. Vamos tocar essa porra. E não precisou. A gente chegou até aqui sem ter captado aquele 1 milhão, que eu perdi 7 meses tentando. Então, esse foi os maiores nãos que se tornaram sim. Eu fico pensando que isso é um movimento muito perigoso da startup, tirar toda a atenção do CEO, do crescimento, de entender a operação, principalmente no início, para ele captar lá 1 milhão que vai dar para ele um fôlego. Que às vezes, aquele tempo que ele está totalmente focado em captar dinheiro, ele pode definitivamente olhar para o produto, para a solução, e às vezes nem precisar do dinheiro. Eu senti isso na prática. Eu fiquei muitos meses tentando captar esse 1 milhão, no final eu não precisava, porque eu não consegui, e consegui crescer talvez mais do que se eu tivesse conseguido. Porque quando tu tem muito dinheiro em caixa, tu erra mais, sabe? Quando tu tem margem para errar, tu erra mais. Quando tu não tem, tu é mais criativo para ter resultado. Pensando um pouco nisso, a gente já está caminhando aí para os finalmente.
Qual a mensagem que você deixa para o empreendedor? Porque, assim, eu concordo com você que tem um lado, mas às vezes tem um lado que, assim, talvez se esse 1 milhão tivesse entrado, você tivesse dado uma largada muito mais forte do que teria. Mas quando a gente começa a passar aperto na vida, você começa a ter, o brasileiro principalmente, começa a dar jeito, né? Então você vai procurando outras soluções. É igual a água. A água, ela vai, se tu botar ela, ela vai passando no lugarzinho. Então você, é o que você falou, você não teve 1 milhão, mas tu falou, pô, vou ter que arrumar outro jeito. Ou eu vou para tecnologia, ou eu vou oferecer mais barato para girar. Você vai trabalhar alguma coisa. Você tirou algum coelho da cartada. Então, pegando essa tua experiência hoje, para quem está acompanhando a gente, qual a mensagem você deixaria aí para a galera que está nesse momento aí de saltar de paraquedas? O que eu diria é... Cara, o resultado ele vem do risco, então tem que se arriscar. Uma coisa que eu posso dizer é seguir os instintos. Eu vejo que a maioria dos empreendedores, eles vão contra os próprios instintos. E a pessoa que é o CEO, o líder ali, o feeling no começo é muito importante. Então, o feeling no começo, ele definitivamente é importante. E vou ter que martelar novamente na resiliência e cultura. Entender realmente o propósito e o objetivo e o que ele entrega de solução. Porque a gente acabou investindo em vários projetos, então fizemos já alguns trabalhos de investidor e como a gente fala com muita gente que apresenta projeto para a gente, muitos empreendedores têm uma ideia muito boa, mas ainda não sabe como executar ela. Que no final, o que mais vale é a execução. Quantas pessoas não tiveram a ideia da Banlec antes da Banlec, sabe? Várias outras. Quantas pessoas não tiveram a ideia do Uber antes do Uber? Várias outras. Do Nubank e assim vai. Mas é a maneira que executa que é o grande diferencial. E tem que estar pronto para pagar o preço. Eu fico vendo várias, principalmente do meu segmento, empresas que não aceleraram tanto quanto a gente, e se eu olho um pouquinho assim de fora da janela do trem, eu vejo, putz, eles estão se esforçando menos do que a Banlec, porque a gente paga mais o preço. Então é um período onde o empreendedor precisa trabalhar literalmente mais do que todo mundo. 18, às vezes 20 horas. Não estou falando para ele se matar pelo CNPJ, não. Mas pelo menos em algum período da vida, ele vai ter que trabalhar mais do que todo mundo. Entendi. Gostaria de agradecer você por ter vindo. A gente chegou. Isso, foi uma honra. Acho muito legal. A gente sempre quer trazer informação para o pessoal aí que está começando no mundo de empreendedorismo e de marcas diferentes. E a Banlec está nesse... Tá perto aí, que nem se falou, já está faturando um número grande, já está com uma quantidade de pessoas legal utilizando. Então, a porta sempre vai estar aberta aqui. A gente, se você quiser deixar rede social, site, alguma informação especial da Banlec, pode falar. Claro, primeiro te agradecer também, cara. Obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui. Bom, para vocês conhecerem a Banlec, é só ir no Google, digitar Banlec, como está escrito aqui no meu casaco. Vai ter bastante notícia, o site é muito autoexplicativo. Nas redes sociais é Banlec App e Banlec Fotógrafos. O meu é Jonatas Guerra, se quiserem ir lá também. A gente fala principalmente de fotografia e empreendedorismo. E eu estou sempre acessível ali para trocar ideia. Então, pessoal, a gente vai estar no Spotify, no YouTube. Eu vou botar uma descriçãozinha lá da Banlec, das informações do pessoal que quiser acompanhar, dos fotógrafos que tiverem vontade de conhecer um pouquinho mais. E até o próximo programa. Até logo. Valeu. Até mais. Valeu.